Quero compartilhar aqui com vocês quando eu ouvi o Senhor me chamar para um tempo de secreto. Olá, eu me chamo Viviane Marques. Shalom a todos, todos sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu quero compartilhar com vocês a caminhada com Cristo, quero compartilhar com vocês testemunhos, quero compartilhar experiências sobrenaturais na presença do Senhor e este tempo agora de secreto que eu estou vivendo. É interessante que quando eu ouvi o Senhor me chamar para um tempo de secreto, foi quando eu estava com muitas dúvidas e questionamento. Já vai fazer 15 anos de caminhada com Cristo, de conversão, onde começou ali uma transformação em mim, e essa transformação ela continua ainda em mim. E é interessante que eu sempre tive sensibilidade para o Espírito Santo. E ali começou a se mover algo no meu coração, na congregação, muita sede, muita fome, mas ainda muito sem entendimento. Recebi o batismo nas águas, foi bem rápido o meu processo, fiz ali toda a preparação que é necessária, né? Fiz o seminário que precisava ser feito para o batismo e logo depois, meses depois, eu recebi o batismo no Espírito Santo, recebi dons de línguas e ali as coisas começaram a fluir, dons começaram a fluir na minha vida e eu sempre ali servindo na congregação onde eu estou até hoje. E é interessante que eu tinha uma sede, eu tinha uma alegria, mas conforme foi passando o tempo, e eu não sei se isso é na vida de vocês, mas na minha vida é assim. Comecei a entender que precisava ter níveis mais profundos de busca, níveis mais profundos de renúncia, mas ainda não tinha compreensão. Entendi que eu precisava buscar mais na palavra, precisava mais me aprofundar em conhecimento. Quando foi no tempo da pandemia, ali 2020, 2021, veio um tempo sobre a minha vida, um tempo de desacelerar, onde as igrejas fecharam, onde a igreja que eu congrego até hoje se fechou, né? As portas, os cultos foram de forma online, então eu tive que desacelerar um pouco. Foi interessante que eu comecei um estilo de busca, de entrega, de renúncia que eu nunca tinha vivido. Passei por muitas batalhas espirituais, passei por muitas tensões, passei também por enfermidades, passei por muitas coisas, mas nesse período foi o período que eu aprendi a mergulhar na presença do Senhor através da palavra. E foi interessante que também neste mesmo período, as coisas começaram a fluir, o Senhor começou a me levar em novos níveis, entende? Novos níveis de entendimento da palavra, novos níveis acerca dos dons, acerca de manifestações, mas ainda carregava em mim muita religiosidade, não compreendia muitas coisas. Então, quando nós somos um coração que ele é mais endurecido, que nós não permitimos ter a mudança de mente que só Cristo faz em nós, através da palavra dele, através da busca, do relacionamento com ele, deixar o Espírito Santo purificar, limpar. E esse processo ele demora um pouco mais. E foi interessante também nessa mesma fase que quando comecei a romper, foi ao mesmo tempo também que começaram alguns desertos mais difíceis em minha vida. Nesse vídeo eu não vou trazer ainda sobre esse testemunho. Mas o que eu quero deixar para vocês hoje é o secreto. Resumindo a história, novamente eu vou voltar aqui depois para trazer mais um pouco sobre uma história mais profunda. Porque o Senhor tem gerado no meu coração essa sede, essa chama, o Espírito Santo tem gerado no meu coração. Tudo que eu já recebi, tudo que o Senhor já me entregou, eu não posso mais ficar sem compartilhar com pessoas aqui, com vocês que estarão aqui. Eu sei que muitos têm sido despertados neste tempo. O Senhor tem levantado, tem despertado as pessoas, tem sim. É um avivamento.
O Senhor está derramando sobre as vidas. E quando o Senhor trouxe ao meu coração, vá para o secreto, veio essa passagem que eu quero compartilhar com vocês em Mateus 6. No versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. No final do ano agora de 2025, eu pedi confirmação do Senhor do que Ele tem e quer que eu faça. E às vezes nós temos na nossa mente que nós temos que ser muito ativos, né? Nós temos que ter um cargo, nós temos que ter uma liderança na igreja para agradar, para fazer, e é bom, e nós temos que fazer, estamos para servir em qualquer lugar que o Senhor nos levar, para servir. Mas o Senhor disse ao meu coração: é tempo de secreto, é tempo de mergulhar profundo. Aleluia. E foi tão tremendo esse tempo. Dizer que é fácil não é fácil. Tem que renunciar. Para que você consiga se aprofundar mais em conhecê-lo, é necessário você entregar o seu coração a Ele. E foi isso que eu decidi fazer. Eu estava buscando grupos, queria estar com pessoas, queria estar sendo ministrada, queria estar orando junto com pessoas do mesmo propósito, enquanto o Senhor queria de mim secreto com Ele, para aprender a voz, ouvir a voz dEle, para aprender mais da pessoa do Espírito Santo. Porque o nosso propósito nessa terra é amá-lo, amar a Deus. E o Senhor, Jesus, Ele foi para o Pai, mas o Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele está aqui. E que essa palavra, esse compartilhamento aqui do meu primeiro vídeo possa tocar no seu coração, porque eu quero compartilhar muito mais nessa caminhada de 15 anos, quero compartilhar vivências minhas e o que Deus tem trazido nesse secreto sobre a minha vida. Eu quero compartilhar, derramar também sobre a vida de vocês que vão estar passando aqui. E esse tempo de secreto é algo tão glorioso, tão maravilhoso. E você entende o quanto nós estamos aqui para adorá-lo, para glorificar o nome dele. Nesse tempo de secreto também intensificou as orações em línguas. Também vou compartilhar com vocês mais à frente. Então, entra para o seu quarto, vá para o secreto. Eu sei que muitos de vocês aqui tinham vida de oração, tinha vida de estar ali com o papai no secreto, de renúncia. Estava caminhando, rompendo, mas de repente, por algo que aconteceu, por uma injustiça, por uma perca, por algo que você viveu, ou na sua igreja, ou dentro da sua família, ou no trabalho, eu não sei o que, ou uma dor, uma perca, um luto, isso foi te tirando o desejo, foi te abatendo, foi te entristecendo. E o que nós não podemos perder jamais é a sede de estar na presença do Senhor. Que nós possamos perder tudo, mas a presença dele não. E eu quero pedir para vocês já entrar aqui, curtir nesse vídeo, se inscrever no meu canal, porque eu quero aqui compartilhar coisas profundas, algo que Deus tem trazido ao meu coração. E as experiências, comecei a contar aqui só um pouquinho do que Deus fez e tem feito na minha vida. Não se esqueça, entra aí no canal, curte, compartilha e fique com Deus e todos na paz do Senhor.